tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos neste domingo, dia do Senhor. Hoje nós celebramos o 21º domingo do tempo comum. Hoje, na liturgia do mês vocacional, nós lembramos, nas celebrações que hoje a Igreja nos pede que rezemos, lembramos os nossos queridos e especiais leigos e leigas. Você que faz parte desta Igreja, que dá vida à Igreja. A Igreja existe por causa de você, leigo e leiga, que trabalha de forma incansável nesta Igreja, que está sempre à disposição dos padres, das lideranças. Você é alguém muito especial. Parabéns, amados leigos e leigas. Obrigado pelo trabalho belíssimo que vocês exercem na Igreja. Muitas vezes não aparece, mas o seu trabalho aparece com maestria. Você é muito especial. Que Deus continue abençoando homens e mulheres, leigos e leigas, nesta missão tão bela que a Igreja vos confia. Quero convidar você, antes de entrar na liturgia da palavra desse domingo, que você não esqueça de se inscrever em nosso canal. É muito importante esse meio que nós temos à nossa disposição, o canal do YouTube, para levar até você a palavra de Deus. Do contrário, não estaria todos os dias na sua casa. Só é possível por causa destes meios. Por isso, sempre que você me escutar durante a semana, os áudios que eu envio, deixe seu like lá no YouTube, aqui no YouTube, deixe seu comentário, compartilhe com mais pessoas, peça às pessoas que se inscrevam no YouTube do Padre Gildenor. E assim você vai estar ajudando esta palavra de Deus chegar mais longe, além de, junto comigo, você se tornar um evangelizador. Hoje, nessa liturgia da palavra, caríssimos, Jesus nos dá o impulso missionário. Jesus nos convida a encorajarmos, renovar nosso sim neste projeto, neste plano de Deus para cada um de nós, que recebemos dele o convite para testemunhar o Evangelho. Você, claro, é sempre muito importante na vida da Igreja. Assim, nós, nesta leitura primeira, nós meditamos no livro de Josué, lá no capítulo 24, a partir do versículo 1, aquela parte em que Josué chega ali, depois que ele assume a missão após a morte de Moisés. Josué convoca todos os anciãos e chefe do povo e ali propõe uma renovação e diz então para o povo: se para vocês vos parece mal servir ao Senhor, ou seja, o Deus Javé, o Deus único, escolhe hoje a quem quereis servir: aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra vos habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Ou seja, a proposta de Josué, antes de entrar na terra prometida, é convidar o povo, se quer ou não, manter a fé monoteísta, ou seja, a fé no Deus único, o Deus Javé, ou quer voltar àquela tradição anterior que adorava os deuses pagãos. E o povo irão então dizer para Josué: não, quando Josué vai dizer: eu e minha família serviremos ao Senhor. O povo então responde em alta voz e bom tom: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir aos deuses estranhos. Que bom se todos nós tivéssemos esta atitude diante de Deus, que é o nosso modelo, podermos dizer: longe de nós servir às realidades estranhas a Ti, ó Deus. Nós queremos é Te amar, nós queremos é Te seguir. Eis a proposta que Jesus nos apresenta nesta leitura. E termina a leitura o povo reafirmando ao profeta: nós também serviremos ao Senhor,
porque Ele é nosso Deus. É isto que nós precisamos, caríssimos, reafirmar cada dia a nossa fé no seguimento a Jesus Cristo. O Evangelho que nós meditamos lembra duas coisas. O Evangelho é João 6, versículos 60 ao 69. A primeira parte do Evangelho trata quando Jesus está continuando aquela conversa sobre o pão, na iminência da sua partida para o Pai. Jesus conversa com seus discípulos e escuta dos discípulos isto, né? Jesus vai dizer que ouviu deles: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Eles estão falando daquela parte, lá no versículo 58, desse capítulo 6, quando Jesus vai dizer: quem não come minha carne e não bebe meu sangue, não pode ter a vida em vós. Não pode vir atrás de mim, não pode me seguir. E os judeus entenderam que Jesus estava falando do corpo físico e não da sua ligação espiritual com Deus. E por isso, os discípulos de Jesus também entram nesta onda. E aí, Jesus vai dizer para eles, quando percebe que eles estão ali murmurando, questionando, Jesus vai dizer, dirigindo-se aos discípulos: isso também vos escandaliza? E Jesus será ainda mais duro quando ele diz: se isso vos escandaliza, segui-os a eles e não a mim. Né? Ou seja, antes que Jesus perceba que o escândalo se torne maior para os não crentes, Jesus vai esclarecer o que significa comer o meu corpo, beber o meu sangue. Jesus vai dizer: o Espírito é que dará vida, a carne não adianta nada. Ou seja, eu estou falando da minha relação com Deus na linha espiritual e não na linha física, corpórea. E aí vai reafirmar Jesus, dizendo justamente isto, que o Espírito é o que deve ser valorizado nesta minha relação com Deus. Ele não está mandando que comamos a sua carne física ou seu sangue físico, mas está falando da sua relação espiritual com o Pai. Quem não acolhe definitivamente esta relação não pode, claro, ter parte em Deus. E aí termina essa primeira parte, Jesus dizendo que, reconhecendo que ali entre eles muitos não creem nele, em Jesus Cristo. E aí, é claro, Jesus está se referindo a não só a Judas Iscariote, mas a tantos outros que naquele momento vão deixar de seguir Jesus porque não o acolhe, não o veem como mestre e Senhor. A segunda parte deste evangelho, Jesus continua essa discussão e aqui ele vai novamente dizer: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que ele seja concedido pelo Pai. Ou seja, para que eu acolha Jesus é preciso que eu tenha esta consonância, esta sintonia com o Pai. Do contrário, é claro, eu não posso ser atraído por Jesus se eu não tenho esta ligação com o Pai. Ou seja, Jesus mostra esse caminho de pertença que nós precisamos ter desde a raiz, ou seja, com o Pai, para dar passos em direção ao Filho. E a partir daquele momento, Jesus vai perceber que muitos discípulos deixam de segui-lo. E aí Jesus se volta para o seu grupo e vai dizer para estes seus discípulos: vós também quereis ir embora? E Simão Pedro toma a palavra e vai dizer: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Poderia transformarmos este versículo no mantra deste domingo e desta semana. A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Senhor, neste mundo não temos outra referência. Neste mundo não temos outro Deus, a não ser Você, a não ser Tu. Não temos outra realidade divina, a não ser Tu. Esta deve ser a nossa razão de seguir-te. Por isso, amados irmãos e irmãs, transforme este versículo no mantra da sua vida.
A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna, e foque a sua vida nesta direção, ou seja, em direção a Deus, Ele que é sim a razão da nossa existência, a razão da nossa caminhada. E Pedro continua reafirmando esta verdade. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. É preciso fazer este caminho, reconhecer e acolher esse Jesus como mestre, o enviado do Pai. Terminamos esta reflexão com as recomendações de Paulo, mais uma vez na carta aos Efésios, hoje no capítulo 5, versículo 21, a partir do versículo 21, que Paulo mostra esta profícua relação com Deus e usa a comparação da relação do marido com a esposa, da esposa com o marido. Esta relação da esposa com o seu esposo deve levar em conta a relação da igreja com o seu povo. A relação de Jesus com a sua igreja. A relação de Jesus com a sua igreja foi uma relação de doação, uma relação de pertença, uma relação de quem quis o melhor para esta igreja, uma relação de quem foi capaz de dar a sua vida. A relação de Jesus com sua igreja foi a relação de quem fez da igreja o seu próprio corpo. Por isso mesmo, ele dá pelo seu corpo a sua própria vida. Assim de Jesus, a relação que você, esposa, tem de ter com seu marido e vice-versa, é esta relação. O marido é cabeça da mulher se ele tiver aquela noção da relação de Jesus com a sua igreja. Assim como Jesus é cabeça da igreja, o marido é cabeça da esposa. Não como aquele que manda chuva, que domina, não. É cabeça da esposa se ele se coloca como serviçal, se ele coloca como aquele que está para amar e servir e dar a vida. Ninguém quer fazer mal ao seu corpo, ninguém quer mal à sua própria casa, mas pelo contrário, quer cuidar, zelar pelo seu corpo. Pois bem, a mulher é esse corpo do homem, e que por isso ele cuida e zela e dá o melhor, o amor por excelência. E não aquele homem que quer ditar, que quer mandar na mulher. Este tempo passou, ele nunca existiu. O homem que quis fazer esse tempo existir. A mulher é sagrada, é templo de Deus. O marido deve cuidar deste tesouro como Jesus cuida do tesouro chamado igreja. Que o Senhor nos abençoe. Nos dê um domingo, uma semana repleta da sua presença e do seu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo